paz do Senhor seja convosco. A palavra do dia está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Ou seja, os mestres da lei, os fariseus e os mestres da lei, eles criticavam Jesus. Mas Jesus veio justamente para estes, né? Para os publicanos e pecadores, né? Uma certa vez ele falou que os sãos não precisam de médico. Ou seja, é os doentes que precisam de médicos, né? Ele falou, eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Ou seja, nós estávamos perdidos pelos nossos delitos, né? Mas Jesus, ele veio nos resgatar, ele veio nos salvar, ele veio nos reconciliar com Deus por meio do seu sangue. Nós estávamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado, né? Mas através da graça que superabundou em Cristo Jesus, né? Está escrito que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, a fé nos dá o direito de nós receber aquilo, né, que a lei não tem, né, poder, força para nos dar, a saber, a vida eterna, né? A fé nos dá a vida eterna, nos dá o poder de vencer o mundo, de vencer o mal. A fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo nos dá vitória em todas as áreas da nossa vida. É só nós crer e confiar. No livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1, fala que a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de coisas que não se veem. Está escrito que o que o olho não viu, e o que o ouvido não ouviu, e que não chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Principalmente, está escrito que Deus preparou um reino para nós, antes da fundação do mundo, né? Jesus falou, né, que todos aqueles que foram, por exemplo, for achado escrito o nome no livro da vida, Jesus ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, herdar o reino, né? Que já estão preparados para vós antes da fundação do mundo. Ou seja, há um reino preparado para nós antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de o mundo ser fundado, né, Deus fazer o mundo, Deus já tinha preparado um reino para nós, né? O reino dos céus, o reino onde Deus mora. O ladrão da cruz, quando confessou Jesus e pediu para ele lembrar dele, né? Para Jesus lembrar desse rapaz, se lembrar dele, Jesus falou para ele, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, esse homem, ele entrou, foi a primícia de Jesus, né? Ele entrou no paraíso, né? Porque Jesus, ele não mente. O que Jesus fala se cumpre. E Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, a pessoa que crê em Jesus, que confessa Jesus, ele vai para o paraíso. Esse homem, o ladrão, o da cruz, né, o ladrão, né, o salteador, ele falou, Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Peça a Jesus como o ladrão da cruz, né, o salteador, Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus falou, quando, pois, o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Jesus nos faz uma pergunta. Quando, pois, o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Se eu estiver aqui, ele vai achar. E você? Ele vai achar fé em você? Que Deus te abençoe. Esta é a pergunta que Jesus te faz. Quando, pois, o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? E você tem praticado a sua fé em Jesus? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.